Saudações a todos, meu nome é Murilo de Giacomo, promotor de justiça no estado do Paraná. O nosso curso é sobre direito da criança e adolescente e o tema de hoje será o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente. Nós temos aqui a participação dos alunos Amanda, o João e a Tainá, que vão nos auxiliar e vão formular perguntas ao final. E nós convidamos todos a também, se tiverem dúvidas, formular perguntas junto ao e-mail saberdireito@stf.jus.br. Lembrando que é necessário identificar o tema de curso e o professor, né? E nós vamos então dar início à aula. O tema Conselho de Direitos da Criança e Adolescente é um tema que, na minha avaliação, é um dos mais relevantes que nós temos na matéria. Porque é a partir do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente que nós temos a mudança verdadeira da sistemática que era prevista na época do Código de Menores para a sistemática prevista atualmente pelo Estatuto da Criança e Adolescente no que diz respeito ao atendimento da criança e adolescente. Porque o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, ele tem como uma função primordial formular políticas públicas para o atendimento de crianças, adolescentes e também as suas famílias. E um grande diferencial do Estatuto da Criança e Adolescente em relação ao antigo Código de Menores é justamente esse. Na época do Código de Menores, nós tínhamos a previsão de uma intervenção do poder público de forma meramente individual, reativa e geralmente repressiva. Quer dizer, se esperava que houvesse a violação de um direito individual de uma criança ou adolescente para somente então agir. E, geralmente, essa atuação, ela importava em tirar a criança ou adolescente da sua família de origem e colocar essa criança numa instituição onde ela permanecia até completar 18 anos ou até ser, eventualmente, adotada por alguém. E o modelo atual, o modelo que foi introduzido há 22 anos atrás pelo Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem uma preocupação em evitar que isso aconteça. Ele não mais espera que ocorra uma violação de direitos para somente então agir. A preocupação é que haja a implementação de políticas públicas e políticas públicas intersetoriais que congregam os diversos setores da administração para que nós possamos ter uma atuação que seja desde a prevenção daqueles principais casos em que há violação de direitos de crianças e adolescentes, até um atendimento posterior, né, à aplicação de alguma medida, alguma intervenção estatal, para que nós possamos ter a solução efetiva do problema que aquela criança, adolescente ou família apresenta. Então, é fundamental que nós tenhamos em mente que houve essa mudança na concepção do atendimento à criança e adolescente, que também tem que ser acompanhada por uma mudança na concepção por parte dos operadores do direito da criança e adolescente. E uma das questões principais que nós temos procurado trabalhar com os promotores, né, de justiça lá no estado onde eu atuo, é no sentido do fortalecimento dos conselhos de direitos como essas instâncias deliberativas de políticas públicas para que nós possamos ter políticas consistentes, políticas que se traduzam em ações concretas por parte do poder público, em programas, em serviços, na qualificação dos operadores do sistema, chamado Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e Adolescente, na articulação da rede de proteção à criança e adolescente e para que nós possamos ter efetivamente, né, a transformação da realidade de vida daquelas crianças e adolescentes que são atendidas pelo poder público de um modo geral. E que nós tenhamos, né, um planejamento estratégico de ações, que nós tenhamos reflexo, né, dessas ações no orçamento dos órgãos públicos correspondentes, para que nós possamos ter, de fato, algo concreto, né, e não simplesmente uma promessa, né, política, como a gente vê muitas vezes na época de campanha eleitoral. E os conselhos de direitos, eles foram criados, ou a concepção, a origem dos conselhos de direitos, está nada menos que na Constituição Federal. Como nós sabemos, a Constituição Federal, ela pressupõe, né, a participação popular, né, chamada Constituição Cidadã, em diversos momentos, né, da vida pública. Inclusive, o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, diz expressamente: todo o poder emana do povo, que o exercerá por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E os Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente são um espaço próprio para o exercício da chamada democracia participativa, através da qual se chama a sociedade para o debate, para que nós possamos promover um debate entre o poder público, através de representantes dos diversos órgãos públicos que têm uma atuação direta ou indireta na área da criança e adolescente, e a sociedade, através de organizações representativas. E esse debate, né, que pressupõe a paridade, né, entre representantes do governo e da sociedade, ele deve ser o mais amplo possível para que nós possamos estar discutindo quais são os principais problemas, né, quais são as principais deficiências que nós estamos enfrentando em matéria de infância e juventude,
né? Onde é que estão faltando programas, onde é que estão faltando serviços, onde é que estão faltando profissionais que possam atuar na área da criança e adolescente, e a partir daí efetuar esse planejamento estratégico para que nós possamos progressivamente ir suprindo as deficiências, para que nós possamos progressivamente ir corrigindo as falhas que nós temos hoje no sistema. Inclusive, é importante destacar, né, que o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, ele deve ter na sua composição representantes, ou pelo menos assessorando esse Conselho de Direitos, representantes dos setores de planejamento e finanças dos municípios, dos estados, né, da própria União, porque nós vamos lidar diretamente com o orçamento, né? Um dos papéis importantes do Conselho de Direitos é discutir política pública, e a política pública, para que ela possa ser implementada, para que ela possa ser colocada em prática, ela vai necessitar, vai demandar recursos públicos, né? Vai demandar o aporte de recursos públicos. E, para que isso aconteça, eu tenho que ter lá, né, a participação de representantes do setor de planejamento, de finanças do município, do Estado, da União, para que eu possa saber qual é o orçamento disponível e, dentro desse orçamento, planejar, né, dentro de cada setor da administração, quais são os recursos que vão ser alocados para o atendimento de demandas na área da criança e adolescente, a partir desse diagnóstico da realidade. Então, é importante frisar e que a sociedade utilize os Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente como esse espaço democrático em que ela vai poder acompanhar as ações do poder público, inclusive participar diretamente do debate sobre quais as ações que devem ser implementadas em prol do atendimento de criança e adolescente. E, se nós falamos em política pública, repito, não é esperar o problema acontecer para somente depois agir. Toda política pública que se preza, ela deve ter a preocupação com a prevenção. Eu tenho que ter a preocupação em identificar quais são as principais causas, né, dos problemas que eu hoje enfrento. Por exemplo, falando que é um dos temas que vamos abordar hoje também, a questão do adolescente que pratica o ato infracional, né, a prática de atos infracionais por adolescentes. Quais são os principais fatores que levam adolescentes a praticar atos infracionais? A partir daí, eu vou efetuar um planejamento estratégico para tentar corrigir essas falhas, para poder desenvolver ações concretas que venham a neutralizar esses fatores. Geralmente, nós vamos ter lá, e a gente vai falar melhor sobre isso, questão de evasão escolar, a questão do envolvimento com substâncias psicoativas, problemas de ordem familiar, e eu vou precisar realizar um trabalho de prevenção, combatendo a evasão escolar, um trabalho de prevenção ao uso e de tratamento adequado para a drogadição para adolescentes e um trabalho junto às famílias, de modo que as famílias assumam responsabilidades em relação aos seus filhos, para que nós possamos, então, ter a neutralização dessas causas que levam o jovem a praticar o ato infracional. Tudo isso realizado de forma ordenada, né, coordenada e com reflexo no orçamento público dos órgãos públicos encarregados de executar a política, né? Porque a política não é uma política que vai ser executada por entidades não governamentais. De acordo com o Estatuto, existe sim a possibilidade de participação de entidades não governamentais na forma de execução da política, mas fundamentalmente, por princípio legal, a responsabilidade primária é do poder público. É o poder público que vai ter que, através dos seus órgãos públicos, das suas secretarias, dos seus departamentos, né, desenvolver ações concretas, né, seus programas, serviços públicos destinados ao atendimento à criança e adolescente. E o Conselho de Direitos é quem vai, né, dar esse norte, vai dizer que ações são essas, ou que adequações eu tenho que fazer na estrutura do poder público para que eu possa realmente resolver os problemas que nós temos hoje nos municípios. E lembrando, né, que nós temos um outro princípio que é fundamental quando a gente fala em política pública para a área da criança e adolescente. É o princípio da prioridade absoluta à criança e adolescente. No artigo 227 da Constituição Federal, eu tenho lá a previsão de que a criança e adolescente elas têm que ser prioridade absoluta por parte de família, sociedade e, especialmente, por parte do poder público. E o Estatuto da Criança e Adolescente, quando ele vem regulamentar ou vem melhor explicitar esse artigo 227 da Constituição, lá no seu artigo 4º, o artigo 4º do Estatuto, ele diz que a garantia de prioridade compreende preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e compreende a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à criança e adolescente. Então, claramente, o Estatuto já sinaliza com isso, né, com a necessidade do poder público priorizar a criança e adolescente nas suas ações, a partir de um diagnóstico, né, que vai ser feito, né, de quais são os principais problemas que nós enfrentamos, quais são as principais demandas de atendimento que nós temos em matéria de infância e juventude, e
fazendo aí um planejamento estratégico para que nós possamos progressivamente, né, até se fala em plano decenal, progressivamente eu possa suprir essas deficiências através, né, de ações concretas, de políticas públicas concretas. Então, o Conselho de Direitos ele tem esse papel. Repito, a principal característica do Conselho de Direitos é a sua paridade entre governo e sociedade. O governo está lá representado pelos seus diversos órgãos que atuam na área da infância e a sociedade também deve estar lá representada e, né, claro, primeiramente pelas entidades que forem escolhidas, né, democraticamente para representar a sociedade, mas, além disso, também deve ser o Conselho de Direitos um espaço plural, um espaço, né, transparente, né, para o debate junto à sociedade. Inclusive, é importante que o Conselho de Direitos ele seja um catalisador, né, de questões ligadas na área da infância para conscientizar e mobilizar a opinião pública em torno da causa da infância. Muitas pessoas elas têm algumas posições, algumas noções equivocadas em matéria de infância e juventude, e o Conselho de Direitos ele pode auxiliar nesse processo de transformação também dessas concepções. As pessoas imaginam, por exemplo, né, em relação ao adolescente que pratica o ato infracional, né, para voltar àquele tema que eu falei, que o Estatuto ele não pressupõe a responsabilização, que o adolescente pode praticar o ato infracional e nada acontecerá com ele. Isso não é verdade. O Estatuto ele pressupõe uma responsabilização integral ao adolescente que pratica o ato infracional. Agora, é necessário que haja conscientização da opinião pública para que saibam disso, e é necessário que o Conselho de Direitos também, a partir de uma política pública socioeducativa, faça um planejamento de ações específico para prevenir esse tipo de situação e, quando há a prática de um ato infracional, para que possa dar uma resposta adequada, para que o adolescente possa ser atendido de forma adequada pelos órgãos públicos competentes e que possa, então, haver a neutralização daqueles fatores que levaram à prática do ato infracional. Então, é fundamental que o Conselho também exerça esse papel. E além dessas atribuições, né, que talvez sejam as mais importantes, né, a formulação da política pública, a participação direta do Conselho de Direitos no processo de elaboração do próprio orçamento público, né, isso é algo que também nós temos que deixar bem claro. Né, as pessoas às vezes imaginam que o Conselho de Direitos ele é um mero gestor do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, né? Vocês sabem, existem os fundos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e adolescente. Esses fundos, eles captam recursos que vão ser posteriormente utilizados em ações na área da criança e adolescente, e o Conselho de Direitos, ele é um dos gestores, ele é o gestor desses fundos. Ele é que vai dizer onde que esses recursos devem ser utilizados. E as pessoas às vezes imaginam que o Conselho de Direitos ele se limita à gestão dos fundos. Não, não é verdade. O Conselho de Direitos ele vai além da simples gestão dos fundos. O Conselho de Direitos ele tem a possibilidade de interferir diretamente no processo de elaboração do próprio orçamento. Ele vai fazer um diagnóstico da situação, ele vai definir quais são as prioridades que devem ser atendidas, vai fazer o planejamento estratégico quanto às ações que vão ser desencadeadas e, a partir daí, ele vai zelar para que o orçamento público, o orçamento das secretarias de saúde, de educação, de assistência, de cultura, enfim, as secretarias que, de uma forma ou de outra, têm atuação em matéria de infância e juventude, que eles se adequem a esse princípio da prioridade absoluta e contemplem os recursos necessários para que nós possamos ter as ações concretas aí desencadeadas no cumprimento, né, daquele plano das ações que foram previstas pelo próprio Conselho. Então, ele vai ter uma interferência direta nesse processo de elaboração do orçamento público. Aliás, é importante destacar, né, o orçamento público ele é, por definição legal, eminentemente participativo. Né? Há previsão expressa, especialmente em âmbito municipal, pelo Estatuto das Cidades, da obrigatoriedade das audiências públicas, né, por parte do Executivo, por parte do Legislativo, para que nós possamos discutir com a sociedade questões ligadas ao orçamento. Mas não é apenas nessas audiências que deve o Conselho de Direitos participar. Ele deve participar de forma até antecedente. Ele deve trazer ao Conselho o debate sobre questões relevantes, problemas relevantes que são ligados à área da criança e adolescente. Inclusive, a orientação que nós damos aos promotores, né, no Paraná, é que quando nós temos algum problema para resolver e nós verificamos que existe uma deficiência na estrutura de atendimento do município, quer dizer, o município ele não tem um programa ou um serviço capaz de absorver aquela demanda, ele não tem
voltando à questão, né, do adolescente que pratica o ato infracional, ele não tem um programa socioeducativo em meio aberto, ele não tem uma política socioeducativa de um modo geral. Qual é a orientação que nós damos ao promotor? Que procure o Conselho de Direitos, que demande junto ao Conselho de Direitos a implementação de uma política pública para atender esse tipo de demanda e que essa política pública se traduza em ações concretas, no caso, os programas socioeducativos, os programas de prevenção à prática de antifracional, para que nós possamos ter uma intervenção efetiva e resolutiva daquele problema, para que o promotor ele tenha para onde encaminhar aquele adolescente que praticou o ato infracional. Isso vale para outras situações que nós enfrentamos no dia a dia, outras situações em que nós fazemos o atendimento, Poder Judiciário, Ministério Público, o Conselho Tutelar, vamos falar sobre o Conselho Tutelar numa próxima aula, e nós nos deparamos com a falta de estrutura, com a falta de política, com a falta de programas, de serviços, ou de programas e serviços que não estão adequadamente estruturados. E é importante que nós tenhamos em mente que o nosso papel, né, Ministério Público, Judiciário, Conselho Tutelar, não é simplesmente fazer um atendimento formal daquele caso e aplicar uma medida e encaminhar aquela criança, adolescente ou família para um programa ou serviço qualquer. Né? Não é isso. O nosso compromisso, a nossa responsabilidade, está no Estatuto, o artigo 1º do Estatuto, é com a proteção integral à criança e adolescente. E para que nós possamos chegar lá, nós temos que ter muito mais do que simplesmente uma intervenção formal e a aplicação de uma medida e o encaminhamento para algum programa ou serviço que não tenha a devida qualificação, devido preparo, a devido planejamento para absorver aquela demanda. Por isso, a nossa preocupação tem que ser muito mais de simplesmente aplicar a medida e fazer um atendimento daquele caso individual, a nossa preocupação também tem que ser no plano coletivo. Daí porque a importância, né, de uma intervenção, especialmente do Ministério Público, na identificação dessas falhas estruturais, né, dentro da estrutura de atendimento da criança e adolescente nos municípios. A gente fala município, né, porque, embora os conselhos de direitos existam em âmbito municipal, estadual e nacional, mas a municipalização do atendimento é a diretriz primeira da política, justamente para evitar que, a pretexto de proteger uma criança ou adolescente, ou, né, eu tenha que exportar aquela criança, entre aspas, para um outro município, né, para que lá ela seja atendida. Não, cada município vai ter que ter a sua política ou as suas políticas para atender as suas crianças, adolescentes e famílias, vai ter que ter o seu planejamento estratégico, os seus planos de ação, e vai precisar desenvolver os seus programas, os seus serviços para atender essa demanda. E é claro que o Ministério Público está muito mais próximo também dos municípios, né? A promotoria vai atuar diretamente junto aos municípios e tem que ter uma intervenção junto a esses conselhos de direitos. Inclusive, é interessante destacar que, recentemente, o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, editou uma resolução, a Resolução 71/2011, e essa Resolução 71, no seu artigo 7º, prevê essa participação, essa interação do Ministério Público com os Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente, assim como os Conselhos de Assistência Social, Conselhos de Educação, os conselhos chamados Conselhos Setoriais, porque o Conselho de Direitos é um conselho intersetorial, ele é composto por representantes dos diversos setores da administração. Para que haja essa interação e para que o promotor possa, né, também tendo ele conhecimento de quais são as maiores demandas que o município apresenta e as maiores falhas em termos de estrutura de atendimento, porque ele não tem para onde, às vezes, encaminhar um determinado caso, para que ele possa, então, provocar o Conselho de Direitos e fazer com que o Conselho de Direitos, então, delibere sobre uma política pública específica. E uma vez que o Conselho de Direitos delibera sobre aquela política, essa deliberação do Conselho de Direitos, ela é soberana. Isso é uma questão importante também destacar. O Conselho de Direitos, ele não é um mero órgão opinativo, ele é um órgão deliberativo. O poder deliberativo do Conselho de Direitos é assegurado pela lei, no caso do Estatuto, lá no seu artigo 88, inciso 2, e pela Constituição Federal, lá no artigo 227, parágrafo 7º, que, por sua vez, se reporta ao artigo 204 da Constituição também, 227, parágrafo 7º, que se reporta ao artigo 204 da Constituição Federal. Então, o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, ele tem essa prerrogativa de deliberar sobre a política pública na área da criança e adolescente. E uma vez que o Conselho de Direitos delibera, e a deliberação ela é devidamente publicada, né, no órgão oficial, né, preenche os requisitos legais de um ato administrativo, essa deliberação ela passa a ser obrigatória para o próprio poder público. Porque as pessoas às vezes imaginam, o Conselho só opina. Não, ele não opina, ele delibera, ele decide. O Conselho de Direitos não é um órgão alienígena, estranho à estrutura administrativa
de governo. Não, ele integra essa estrutura administrativa. Inclusive, ele é composto, repito, por representantes do próprio governo. O governo está lá presente. E está lá presente justamente para quê? Para poder discutir com a sociedade, né, com o povo, de quem emana o poder, discutir os problemas e as propostas de solução para esses problemas. Formulando uma política pública que deve ser uma política de Estado, sentido lato da palavra, né? Ou seja, uma política pública que sobrevive aos mandatos dos governantes. Justamente, né, se fala em plano decenal, né? Imagina, plano decenal ele vai abranger 2 mandatos e meio, né? Independentemente de quem esteja hoje no poder. E, evidentemente, que quando nós falamos em plano decenal é porque nós queremos que esse plano ele se traduza em ações que vão ser implementadas progressivamente ao longo dos próximos 10 anos pelos governantes que então estiverem no poder. E, evidentemente, que para que eu possa, né, elaborar um plano que se pretende decenal e para que eu possa ter uma política pública consistente, que não vai ficar à mercê da vontade política do governante de ocasião, eu tenho que ter, e a lei e a Constituição garante, essa prerrogativa deliberativa quanto à política pelo Conselho de Direitos. Inclusive, nós sempre argumentamos que, embora haja alternância de poder nos representantes do governo, junto ao Conselho de Direitos, né, às vezes mudou o prefeito, vai mudar agora, né, os prefeitos, vão haver outros, né, integrantes lá nos Conselhos de Direitos. No entanto, os representantes da sociedade, eles não estão vinculados diretamente ao prefeito, ou ao governador, ou ao presidente, presidenta, para que nós possamos ter justamente uma independência da sociedade em relação ao governo. E é desse debate, né, plural e que se espera independente, né, é que nós vamos extrair quais são as políticas que vão ser implementadas ao longo dos anos. Inclusive, eu queria trazer aqui uma decisão interessante, que está publicada, né, no STJ, na nossa página. É uma decisão que fala do poder ou da prerrogativa do Conselho de Direitos de deliberar a política pública, é uma decisão do STJ, e ela fala do caráter deliberativo dos conselhos e como os conselhos de direitos, eles têm a última palavra em matéria de política pública para a infância. Quer dizer, o executivo ele não pode, né, o prefeito ele não pode descumprir uma decisão tomada pelo Conselho de Direitos. Ele pode participar e deve participar da tomada da decisão. Mas uma vez que o Conselho toma a decisão, essa decisão ela passa a ser obrigatória para o prefeito. E, evidentemente, que os prefeitos que vierem depois vão ter que cumprir aquele plano que foi também elaborado pelo Conselho de Direitos. Claro, é possível que haja o aperfeiçoamento, o aprimoramento de estruturas. O plano está em processo permanente de revisão. O que nós não podemos permitir é que haja retrocesso. Inclusive, vocês sabem, existe um princípio, né, que é o princípio da proibição do retrocesso. E o Conselho de Direitos ele tem que ser um desses espaços em que nós vamos fazer com que a sociedade ocupe. Ninguém está querendo reinventar a roda, né? É um espaço que já está à disposição da sociedade para impedir que haja qualquer retrocesso em relação a conquistas que foram obtidas pela sociedade. E aí eu tenho uma decisão do STJ, que é muito interessante, e que fala sobre isso. Está lá. Administrativo e processo civil. Ação civil pública. Ato administrativo discricionário. Nova visão. 1. Na atualidade, o império da lei e o seu controle a cargo do judiciário autoriza que se examinem, inclusive, as razões de conveniência e oportunidade do administrador. 2. Legitimidade do Ministério Público para exigir do município a execução de política específica, a qual se tornou obrigatória por meio de resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 3. Tutela específica para que seja incluída a verba no próximo orçamento a fim de atender a propostas políticas certas e determinadas. 4. Recurso especial provido, né, e no caso é uma decisão do STJ, da segunda turma, a relatora foi a ministra Eliana Calmon. É uma decisão que para nós é emblemática, porque ela mostra, né, claramente isso, né, que o Conselho de Direitos ele tem essa prerrogativa, né, claro, a lei e a Constituição conferem a ele, de deliberar a política pública que se torna obrigatória para o poder público. E o poder público, tudo que lhe resta fazer é contemplar no orçamento as verbas necessárias para que nós possamos implementar aquela política pública, colocar em prática aquilo que foi deliberado. E, evidentemente, isso vai se traduzir, como eu disse, em programas, em serviços. Eventualmente, eu vou ter que criar programas ou adequar serviços, contratar profissionais para que eu possa ter efetividade no atendimento. Uma coisa que nós temos que erradicar de uma vez por todas do sistema de garantia dos direitos da criança e adolescente é o amadorismo, é o improviso. Nós temos que zelar para que
aqueles que atuam na área da infância, desde o juiz, o promotor, até os técnicos dos CRES, os CRAS, o Conselho Tutelar, qualquer pessoa que atue em matéria de infância e juventude, que eles tenham profissionalismo e que eles tenham qualificação funcional para exercer o seu papel. Porque nós estamos cansados de ver ações meramente formais, né, intervenções meramente formais e improvisadas, sem devido planejamento e por pessoas, né, executadas por pessoas que não têm preparo para executar as intervenções. Evidentemente que isso vai resultar, né, de forma negativa, vai ter um resultado negativo. E o que nós precisamos é fazer com que essas ações elas sejam efetivas, sejam concretas. Muitas vezes nós vemos que os problemas que nós enfrentamos eles não são resolvidos justamente em função da falta de profissionalismo do atendimento. Muitas vezes o atendimento ele é feito, como eu costumo dizer, meramente de balcão, quer dizer, é um atendimento que é meramente formal. Se faz um encaminhamento daquela criança para algum serviço público, né, ou algum programa de atendimento, ela chega lá, não tem um planejamento adequado e, como resultado, o problema que ela apresentava não vai ser resolvido. Isso é uma consequência natural. E daí porque a lei prevê que nós, de um lado, tenhamos essa qualificação dos profissionais e, de outro, nós tenhamos, quando do atendimento dos casos, o plano individual de atendimento. Esse plano individual deve levar em conta as peculiaridades de cada criança, de cada adolescente, de cada família, para que nós possamos, a partir desse planejamento individual, mas no contexto de uma política mais abrangente, né, de uma estrutura profissional que foi criada especificamente para isso, para que eu possa, então, ter resolutividade naquela intervenção. E é importante que o Ministério Público, né, e que o Poder Judiciário, eles tenham uma interação com os Conselhos de Direitos, justamente fornecendo aos Conselhos de Direitos informações justamente quanto às maiores demandas e às maiores deficiências que eu tenho na estrutura de atendimento. Quer dizer, eu atendo hoje um caso de uma criança, essa criança, eventualmente, mudando o foco do ato infracional, ela precisa ser acolhida institucionalmente. É uma criança que tem que ser o antigo abrigamento, ela tem que ser abrigada, ela tem que ser acolhida numa instituição. E eu não tenho no município uma entidade própria de acolhimento, eu não tenho uma casa lar, eu não tenho, né, o antigo abrigo, eu não tenho essa estrutura. E o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu vou mandar essa criança para um outro município? É o que muitas vezes acontece. Só que se eu encaminho a criança para um outro município, aí mesmo que fica muito mais difícil, posteriormente, promover uma reintegração familiar. Porque a lei, ela tem como pressuposto, né, como medida primeira que deve ser tentada, a reintegração familiar, mesmo no caso de uma criança que é acolhida numa instituição. E se eu não tenho proximidade entre a entidade e a família, e se eu não tenho um trabalho direto da entidade com a família, e nem uma política no município de reaproximação, né, da família com a criança e vice-versa, eu corro sério risco de não ter esse retorno. E acaba aquela criança ficando acolhida naquela instituição indefinidamente, ou até completar os 18 anos, e aí eu não tenho volta, né? E é o que não se quer. Então é importante que, se nós não temos essa estrutura, que nós então provoquemos o Conselho de Direitos, para que o Conselho de Direitos elabore a política pública correspondente, que vai ser a política de efetivação do direito à convivência familiar. Para que eu possa ter, como eu falei, de um lado, ações de prevenção, uma atuação junto às famílias, até para evitar que eu precise, amanhã ou depois, afastar uma criança da família. Mas que eu tenha também a preocupação em desenvolver alternativas de atendimento, quer dizer, além do acolhimento institucional, que eu posso criar lá uma casa-lar, uma entidade de acolhimento específica, eu posso ter também, o que a lei hoje prevê, um acolhimento familiar, e aí eu vou poder cadastrar, selecionar, preparar famílias para que recebam provisoriamente crianças, né, na sua guarda, né, ou adolescentes na sua guarda, enquanto eu defino a situação e promovo a reintegração familiar, ou já encaminho em definitivo para uma adoção ou para uma outra família substituta, uma outra modalidade, mas eu tenho que ter essas alternativas. Então eu não posso continuar numa situação de falta de estrutura ou de falta de política de atendimento. Então toda vez que o promotor, que o juiz se depara com uma situação dessa, em que eu teria como realizar uma intervenção, mas eu não posso porque o município não dispõe dessa estrutura, eu não posso mais permanecer inerte, ou não posso mais tentar agir da base do improviso. Muitas vezes se utiliza o Conselho Tutelar, a gente vai falar sobre o Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar faça às vezes de programa socioeducativo, ou programa de medida. O Conselho Tutelar não é programa de atendimento, o Conselho Tutelar é uma autoridade pública, que a lei em muitos momentos equipara ao próprio juiz. Ele não pode ser utilizado para executar uma medida.
Não é essa a função do Conselho Tutelar. Então, eu não posso improvisar dessa forma. O que eu vou ter que fazer é buscar, junto ao Conselho de Direitos, a definição da política e a definição de quais são os programas, quais são os serviços que vão ser utilizados para que eu possa prestar o atendimento de qualidade que aquela criança ou adolescente ou família necessita. E aí entra a importância dos fundos. Né? Eu falei dos fundos anteriormente. O Conselho de Direitos é o gestor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. E uma das formas de fazer com que haja uma adequação da estrutura do município ao atendimento das principais demandas na área da criança e adolescente é fazer com que as entidades não governamentais que atuam no município, elas adequem os seus programas, né, os seus serviços, enfim, adequem as suas estruturas ao atendimento daquelas demandas que são as mais prementes, daquelas demandas que são as mais problemáticas, né? Aquelas que eu tenho maior quantidade ou que talvez hoje eu não tenha como resolver. E aí pode ser utilizado o fundo como uma forma de estimular os municípios ou estimular as entidades não governamentais a desenvolver esses programas. Então eu vou, por exemplo, o Conselho de Direitos, ele entende que é necessário criar um programa de acolhimento institucional ou criar um programa de acolhimento familiar, embora primeiramente, a responsabilidade seria do poder público de fazer isso, mas ele opta por disponibilizar a possibilidade de entidades não governamentais efetuarem esse atendimento. E nesse momento, então, o Conselho de Direitos vai lançar um edital em que ele vai estabelecer requisitos mínimos que as entidades devem preencher para que eles possam, então, elaborar os seus programas de atendimento de adolescentes ou crianças em regime de acolhimento institucional familiar. E vai, então, aquelas entidades elas vão apresentar os seus projetos e esses projetos vão ser financiados, né, no todo ou em parte, com recursos do Fundo da Infância e Adolescência. Então, é uma forma, né, de estimular a criação desses programas por parte de entidades. Isso pode acontecer não só em relação ao acolhimento institucional familiar, mas pode acontecer em relação a outras demandas, em outras situações em matéria de infância e juventude. Então, os Conselhos de Direitos, eles podem utilizar os recursos do fundo para isso. Nada impede que os recursos do fundo sejam utilizados para financiamento de programas governamentais. Mas, evidentemente, que se eu tenho que priorizar o orçamento dos órgãos públicos, né, para atendimento de criança e adolescente, é mais adequado que eu, então, preveja no próprio orçamento dos órgãos governamentais os recursos para atendimento daquelas demandas e deixar os recursos do fundo para financiar ações que podem ser desencadeadas por entidades não governamentais, né? E aí nós vamos ter uma rede, né, um sistema muito mais amplo, né, um sistema com muito mais alternativas, com muito mais opções de atendimento. Evidentemente que isso não é algo que vai se conseguir da noite para o dia. Evidentemente que quando nós fazemos um planejamento, nós temos situações que são emergenciais, que temos que atender, né, logo, mas existem situações que são situações mais complexas, ou certos equipamentos que, para serem criados, eles demandam mais tempo, em que eu vou fazer uma projeção mais para frente. Por isso que se fala em plano decenal, por isso que nós temos, inclusive, né, no ano em que os prefeitos tomam posse, em que os governadores tomam posse, a elaboração dos chamados planos orçamentários plurianuais, que prevêem recursos ou metas orçamentárias para os próximos 4 anos. E é evidente que o Conselho de Direitos tem que estar atento a isso e tem que fazer, né, a sua lição de casa, deliberar sobre as suas políticas, fazer o seu diagnóstico, definir as suas prioridades e, a partir daí, no momento em que se elabora um plano orçamentário plurianual ou que se elaboram as leis orçamentárias anuais, nós possamos ter a previsão nessas leis dos recursos para a implementação dessas ações. Então, é fundamental que nós tenhamos essas disposições, essa preocupação lá do Conselho de Direitos de ter essa interação com os órgãos públicos encarregados de planejamento, de finanças, de elaboração do orçamento, para que nós possamos ter no orçamento os recursos necessários para a implementação das ações em matéria de infância. E não deixar o atendimento, né, como se fosse apenas a cargo do Poder Judiciário. Nós vamos falar, né, sobre a rede de proteção, né, no outro encontro, e vamos ver que hoje o modelo atual ele pressupõe a desjudicialização. Quer dizer, eu não tenho mais que judicializar ou que submeter aquele caso ao Poder Judiciário para somente então resolver aquela situação. Não. A ideia hoje é realizar o atendimento de forma espontânea por parte do poder público, por parte dos diversos órgãos públicos, que têm o dever de priorizar a criança e adolescente nas suas ações,
Alternativamente, se não há esse atendimento espontâneo, nós temos lá o Conselho Tutelar, que vai ser o tema da próxima aula, para que o Conselho Tutelar, então, intervenha, aplique as medidas, faça os encaminhamentos e nós tenhamos lá o atendimento prioritário, como determina a lei e a Constituição Federal. Agora, evidentemente que existem situações em que a própria lei prevê a necessidade de intervenção judiciária, mas são a exceção, porque a regra é o atendimento espontâneo, é o atendimento prioritário por parte dos próprios órgãos públicos que integram, né, a rede de proteção, que integram o sistema de garantias, para justamente eu ter, né, essa maior efetividade, porque o que nos interessa é que o atendimento seja feito de forma rápida e eficaz. Existem alguns princípios, né, que regem a atuação do poder público em geral em matéria de infância. Então, é interessante anotar o artigo 100, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse artigo 100, parágrafo único, eu costumo dizer que é o denominador comum de todos nós que atuamos na área da infância, e ele estabelece alguns princípios que norteiam a atuação do poder público em matéria de infância e juventude. E um deles é justamente da intervenção precoce, ou seja, eu tenho que fazer uma intervenção que seja feita da forma mais rápida possível, logo após que eu tomei conhecimento de que houve uma ameaça, uma violação de direitos, para que eu possa rapidamente resolver aquela situação. Um outro princípio é da intervenção mínima. Quer dizer, o Poder Judiciário só vai ser chamado a intervir quando for estritamente necessário, porque, do contrário, é o Poder Público que vai ter que fazer atendimento direto ou, então, é o Conselho Tutelar que vai intervir para fazer os encaminhamentos, né, até eventuais requisições de serviços necessários para resolver os problemas. Um papel importante do Conselho de Direitos, que a gente também não pode esquecer, é o papel de cadastrar as entidades não governamentais que atuam na área da infância e juventude. Nós temos que ter, o Conselho ele tem que ter o controle sobre a chamada rede de proteção à criança e adolescente, para que eu possa ter noção exata de quais são as estruturas, quais são os equipamentos que eu tenho disponíveis para o atendimento de criança e adolescente no município. Quando eu falo diagnóstico da situação, é um diagnóstico não só dos problemas, né, mas também um diagnóstico daquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu tenho a oferecer para o atendimento da criança e adolescente. E justamente eu vou verificar se essas estruturas elas são adequadas ou não e se os programas que elas estão oferecendo elas são adequados ou não. E cabe ao Conselho de Direitos, periodicamente, né, no máximo a cada 4 anos, cadastrar entidades não governamentais que prestam atendimento à criança e adolescente. Isso quem diz é o artigo 91, parágrafo 1º do Estatuto. Então, no máximo, cabe ao Conselho fazer o registro das entidades e, no máximo, a cada 4 anos, ele tem que fazer a renovação desse registro. E dos programas de atendimento, tem que ser feito também o cadastro de programas que são executados por entidades governamentais e não governamentais, e, no máximo, a cada 2 anos, tem que ser feito a reavaliação e o registro, a renovação do registro desses programas. Inclusive, na forma da lei, o artigo 90, parágrafo 3º do Estatuto, artigo 90, parágrafo 3º do Estatuto, diz que quando da renovação do registro, eu tenho que levar em conta, dentre outros fatores, a qualidade e a eficiência do trabalho que é desenvolvido pelas entidades, pelos programas, para justamente eu ter, né, o cumprimento daquele princípio, né, constitucional, que é o princípio da eficiência. Só vou renovar o registro de uma entidade, de um programa que mostre que tem uma estrutura adequada ao atendimento de criança e adolescente. Simplesmente, né, abrir a porta e dizer que atende criança, isso não basta. É necessário ter requisitos mínimos que o próprio Conselho vai estabelecer, quais são os requisitos mínimos para uma entidade se estabelecer, quais são os profissionais que, no mínimo, ela deve dispor, temos de, né, profissionais, de equipe interprofissional, quais são os requisitos para que aquele programa ele seja executado, e eu vou acompanhar essa execução e vou verificar se, de fato, aquele programa ele está sendo adequado. É um programa que é um programa eficaz. Ele consegue resolver os problemas a que ele se propõe a resolver. Porque se ele não for eficaz, eu vou ter que descredenciar, eu vou ter que, inclusive, eventualmente, instaurar um procedimento para apuração de irregularidade numa entidade de atendimento, para não continuar com o atendimento. Não me interessa um atendimento feito de qualquer jeito. Eu quero um atendimento que seja, repito, um atendimento resolutivo. Então, essa é uma atribuição importante do Conselho de Direitos. Outra atribuição importante, né, que cabe ao Conselho Municipal, especificamente ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é promover o processo de escolha dos conselhos tutelares. Na próxima aula vamos falar sobre o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar é um colegiado composto por 5 membros, que periodicamente ele vai ser eleito pela comunidade. É a comunidade que elege os seus conselheiros tutelares. E
cabe ao Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, no caso o Conselho Municipal, especificamente municipal de direitos, promover periodicamente, então, o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. Então é uma atribuição importante, não importa em relação de subordinação do Conselho Tutelar ao Conselho de Direitos, mas é uma atribuição do Conselho de Direitos que deve ser cumprida e nós teremos em breve, inclusive se aguarda para 2015, eleições unificadas em todo o Brasil para o Conselho Tutelar. Então é importante que nós possamos ter isso bem claro, né, e haja, né, a preparação para essa eleição unificada. O Estatuto ele estabeleceu algumas obrigações, houve a imposição de algumas obrigações aos Conselhos de Direitos. Houve recentemente uma alteração legislativa, né, a mesma lei que implantou o SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, nós vamos falar sobre ela, essa mesma lei ela trouxe algumas alterações no Estatuto, poucas, mas algumas alterações interessantes, e uma delas disse respeito diretamente ao Conselho de Direitos. E o artigo 260-I do Estatuto, o artigo 260-I, disse que os Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente, eles deverão divulgar amplamente à comunidade, 1, o calendário de suas reuniões, 2, as ações prioritárias para a aplicação das políticas de atendimento à criança e adolescente, 3, os requisitos para a apresentação dos projetos a serem beneficiados com recurso do Fundo da Criança e Adolescente. 4, a relação dos projetos aprovados em cada ano calendário e o valor dos recursos previstos para a implementação de ações por projeto. Total de recursos recebidos e, 6, as avaliações dos resultados dos projetos beneficiados com recursos. Isso diz bastante, porque isso mostra a preocupação do legislador em fazer com que os Conselhos de Direitos tenham uma atuação transparente. Que o Conselho de Direitos ele tem a responsabilidade, inclusive, quanto à gestão dos recursos dos fundos da infância. Porque uma questão que as pessoas às vezes imaginam é que o recurso que é captado pelo Fundo da Infância é como se fosse um caixa 2, entre aspas, né? Um recurso que não tem necessidade de ter muita cautela quanto à sua destinação. Mas isso não é verdade. Os recursos que são captados pelos fundos da infância, e os fundos da infância são fundos públicos, eles são recursos públicos. E como todos os recursos públicos, eles estão sujeitos às mesmas regras de gestão dos recursos públicos em geral, inclusive quanto à impessoalidade, moralidade, transparência, eficiência, né? Então, é necessário que os Conselhos de Direitos, em cumprimento, inclusive, a essa obrigação que agora foi imposta a eles, né, de divulgação de pauta de reuniões, divulgação de resultados, né, quanto à aplicação dos recursos, possa mostrar à sociedade que, de fato, esses recursos que foram captados, que podem ser, inclusive, captados por meio de doações de pessoas físicas ou jurídicas, né, que podem ser captados por meio de multas que são aplicadas nas ações civis públicas que são ajuizadas na infância, de multas que são aplicadas nos procedimentos para apuração de infração administrativa prevista no Estatuto, que esses recursos estão sendo, de fato, bem empregados e que nós estamos, com esses recursos, conseguindo a transformação da realidade da vida, né, de muitas crianças e adolescentes no município, que esse é o nosso papel. Não é simplesmente administrar o prejuízo, tentar dar um jeitinho aqui, um jeitinho acolá. Eu não tenho a estrutura, então eu vou encaminhar para o Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar faça um atendimento improvisado. Não é isso, não é esse o papel que nós esperamos, né, especialmente do promotor, né, e do juiz que atua em matéria de infância e juventude. O sistema de justiça na infância e juventude, ele tem que se voltar, ele tem que também se especializar e se preparar para cobrar dos Conselhos de Direitos o cumprimento do seu papel primordial, que, repito, é de formular política pública em matéria de infância e juventude. E, claro, não basta formular política, é necessário que o Conselho de Direitos exerça o chamado controle social quanto à execução da política. Daí a importância de o Conselho de Direitos estar também vigilante quanto à execução do orçamento, quer dizer, ele tem que primeiro se preocupar em fazer o seu planejamento e zelar para que a política que ele deliberou seja contemplada no orçamento, como aquela decisão do STJ deixa claro. Mas, uma vez que está no orçamento, ele tem que acompanhar a execução do orçamento para ver se a execução do orçamento está respeitando aquele princípio da prioridade absoluta da criança e adolescente. Está priorizando ações na área da criança e adolescente. Ou está havendo algum tipo de contingenciamento, ou aquilo que foi planejado não está sendo executado. Isso é absolutamente inadmissível, porque se nós temos esse princípio, repito, princípio, e quem viola um princípio viola mais do que a lei, né? Essa é uma frase famosa, né, do Santo Antônio Bandeira de Mello, se nós temos um princípio violado, nós não podemos aceitar isso de maneira alguma.
temos que cobrar, e se preciso for judicialmente, que se cumpra aquilo que foi deliberado pelo Conselho de Direitos e que se execute de forma prioritária, como diz a lei, preferência na formulação de política pública e destinação privilegiada de recursos públicos orçamentários para a área da infância. E cabe, claro, ao poder público, ao sistema de justiça, se preciso for por meio de uma demanda judicial, exigir que o município, que o Estado, que a União, cumpram aquilo que está expresso na lei e na Constituição Federal, até porque o administrador público ele não é, livre para fazer o que bem quer, ele está vinculado, né, ao princípio da legalidade, ele é um mero gestor, né, ele está vinculado às regras que a própria Constituição estabelece para o atendimento, para a execução de políticas públicas na área da infância, e a própria Constituição, como nós vimos, estabelece essa prerrogativa dos Conselhos de Direitos de deliberar políticas públicas e de fazer com que nós tenhamos lá os diversos órgãos públicos corresponsáveis, saúde, educação, assistência, cultura, esporte, lazer, trabalho, enfim, o que for necessário, focados no atendimento de demandas na área da criança e adolescente, priorizando ações na área da criança e adolescente. Então é importante que o Conselho de Direitos tome a frente e seja o protagonista da transformação que nós queremos na área da infância. E por isso a importância, repito, dessa interação do Ministério Público com os Conselhos de Direitos, para que nós possamos ter o alerta sobre os problemas e a fiscalização e a cobrança quanto às soluções para esses mesmos problemas. Feito isto, né, então agora eu pergunto, né, para os nossos alunos, né, se eles têm alguma indagação a fazer, se eles têm alguma ponderação, e aí ficamos aqui à disposição, e lembrando que também no site, né, do site do próprio programa, né, saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br, podem ser feitas perguntas adicionais que teremos o prazer de responder. Professor, qual o limite do poder deliberativo do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente? Bom, é o limite do próprio poder público. O Conselho de Direitos ele exerce uma competência executiva típica. Ele tem as mesmas prerrogativas que o próprio chefe, né, do executivo. Ele vai deliberar de acordo com o que está na lei e na Constituição. O limite é a lei e a Constituição. E ele, dentro, né, desse limite, ele vai zelar para que nós tenhamos o atendimento, né, prioritário dessas demandas na área da criança e adolescente. Então, não é possível limitar esse poder ou essa prerrogativa, como eu disse, à gestão do fundo, aos recursos, ao repasse de recursos do fundo da infância, como muita gente imagina, mas sim essa interferência direta no orçamento. Vimos aqui a decisão da Eliana Calmon, né, é exatamente nesse sentido. Uma vez que o Conselho delibera, cabe ao poder público cumprir aquilo que foi deliberado, até porque essa deliberação, ela passou pelo crivo do governo, mas, acima de tudo, ela passou pelo crivo da sociedade. E todo o poder emana do povo. Então, é um espaço de democracia participativa, é um espaço que deve ser exercido, deve ser ocupado pela sociedade para justamente fazer com que haja transformação da realidade de vida dos nossos adolescentes e nossas crianças. Eu gostaria de saber quais são as consequências do descumprimento de uma deliberação do Conselho de Direito pela administração pública. Bom, como nós vimos, né, o Ministério Público ou qualquer outro legitimado lá pelo artigo 210 do Estatuto pode entrar com uma ação civil pública para obrigar o poder público a cumprir aquilo que foi deliberado. É uma ação com obrigação de fazer, até uma ação mandamental, porque o poder público não tem essa possibilidade de discutir o mérito da decisão em relação àquela questão. Presume-se que houve a participação do poder público e, portanto, cabe a ele agora cumprir e prioritariamente aquilo que foi deliberado. Eventualmente, pode até gerar responsabilidade civil e administrativa do próprio administrador. Porque nós temos no Estatuto a previsão, no artigo 208 do Estatuto, lá, abre um capítulo, né, que fala da responsabilidade civil e administrativa dos gestores que se omitem no cumprimento do que está expresso em relação aos direitos da criança e adolescente. E está lá no artigo 208 que rege-se pelas disposições dessa lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e adolescente decorrentes do não oferecimento ou da oferta irregular de uma série de situações. E essa responsabilidade, ela pode ser demandada judicialmente também, ou essas ações de responsabilidade, e o artigo 216 do Estatuto diz categoricamente que uma vez que transita em julgado uma sentença que impõe condenação ao poder público, o juiz remeterá peças à autoridade competente para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente ao qual se atribui a ação ou omissão. Responsabilidade pessoal do agente. Então, quer dizer, eu posso demandar contra o ente público,
para obrigar o ente público a cumprir aquela deliberação, e eu posso demandar contra o agente público que se omitiu em cumprir a deliberação para que ele possa ser responsabilizado civil e administrativamente pela sua omissão. Inclusive a lei do SINASE, né, a lei recente agora, 12594, ela prevê também isso. Ela prevê essa possibilidade de responsabilidade, inclusive a lei do SINASE fala em responsabilidade pela lei de improbidade, né? A lei 8429/92. Inclusive, há uma expressão expressa que o gestor que se omite em cumprir as deliberações do Conselho quanto ao plano de atendimento socioeducativo, ele está sujeito à responsabilidade, inclusive por improbidade administrativa pelo seu descumprimento. Qual a composição ideal de um Conselho de Direitos de Crianças e de Adolescentes? Bom, o Conselho de Direitos ele tem, como eu disse, uma composição plural entre governo e sociedade. No governo, os representantes dos setores de saúde, educação, assistência social, planejamento, finanças e, no caso da sociedade, representantes de entidades, de órgãos que representam a sociedade ou que atuam direto ou indiretamente na área da criança e adolescente. Essa seria a composição ideal. Agora, a composição do Conselho, embora ela varie de município para município, ela tem que ser o mais representativa possível. E quanto maior a representação da sociedade, especialmente, melhor, para que nós possamos ter o maior número de pessoas interessadas nesse processo de debate com o poder público, de cobrança do poder público, de fiscalização do poder público e de transformação da realidade em que vivem as crianças e adolescentes do município. Bom, como nós vimos hoje, nós abordamos diversos aspectos relacionados à atuação dos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente, que existem nos 3 níveis de governo, que tem a função precípua de deliberar políticas públicas na área da infância e juventude, que tem, né, como uma das atribuições importantes o gerenciamento dos fundos dos direitos da criança e adolescente, que também participam do processo de elaboração do orçamento público, zelando para que o orçamento público e as ações do poder público, de um modo geral, cumpram o princípio constitucional da prioridade absoluta à criança e adolescente, para que nós possamos ter uma estrutura de atendimento ampla e eficaz, que nós possamos ter políticas públicas que vão desde a prevenção às situações de violação de direitos até o atendimento posterior de casos de crianças e adolescentes que tiverem seus direitos violados, para que eu possa me certificar que, de fato, não houve mais uma repetição daquela ocorrência. E, evidentemente, que nós também temos atribuições outras, né, que são a coordenação da rede, o registro das entidades de atendimento, dos programas de atendimento, a coordenação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. E é importante que também haja essa mobilização ampla da opinião pública para que nós possamos ter uma mudança de concepção a respeito, né, da matéria infância e juventude. As pessoas ainda hoje, apesar de 22 anos já, mais de 22 anos decorridos desde a promulgação do Estatuto, têm noções equivocadas a respeito da lei, né? Imaginam que o Estatuto, por exemplo, é a porta aberta para a criminalidade e que a violência no Brasil decorre, né, do Estatuto. Muito pelo contrário, né? A violência no Brasil, se tem uma das causas determinantes, é justamente a falta de cumprimento daquilo que está expresso no Estatuto. E é importante que o Estatuto e as leis outras que, né, compõem o chamado direito da criança e adolescente, elas sejam conhecidas por todos, especialmente pelos operadores do direito e pelos gestores públicos, e sejam, acima de tudo, cumpridas. E, evidentemente, que cabe a nós, que somos os operadores do direito, fazer com que o poder público, né, cumpra aquilo que está expresso na lei com a prioridade devida. Estamos chegando ao fim de nossa primeira aula. O tema de hoje foi o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, e nós convidamos todos, né, a encaminharem seus questionamentos, sugestões ao e-mail saberdireito@stf.jus.br, e quem quiser rever as aulas de outros programas, né, sobre o saber direito, é só acessar o site da TV Justiça, www.tvjustica.jus.br. E convidamos todos vocês a acompanhar a próxima aula. Nossa próxima aula vai abordar o tema Conselho Tutelar, que também interage com o Conselho de Direitos e que é um equipamento, um instrumento, um órgão importantíssimo dentro dessa estrutura que foi concebida pelo Estatuto para a efetivação dos direitos da criança e adolescente. Muito obrigado.
No Saber Direito desta semana, o promotor de justiça Murilo José Giacomo explica detalhes sobre o direito da infância e da adolescência. Em discussão, Conselho Tutelar, Rede de Proteção e Direitos à Educação e à Profissionalização de Crianças e Adolescentes. Saber Direito, conhecimento e informação ao seu alcance, aqui na TV Justiça. No Saber Direito desta semana, o professor e promotor de justiça Murilo José Giacomo e eu vamos falar sobre direito da infância e da adolescência. Você também pode conferir o Saber Direito Responde com as perguntas dos internautas. É neste fim de semana, aqui na TV Justiça.